Olá, internet! Aqui quem fala é Maurício. Bem-vindos a mais uma videoaula de PHP. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas se você assistiu a versão antiga dessa videoaula, porque o microfone estava muito ruim. Então eu espero que dessa vez esteja bom. Na videoaula anterior, que é essa que eu estou substituindo, nós fizemos uma revisão de variáveis e iniciamos estruturas condicionais. E também a captura de informações via formulário. Como eu expliquei nessa videoaula, e vou tornar a explicar, eu fiquei um tempo sem fazer videoaulas, porque depois que eu postei a primeira videoaula de PHP, eu achei que ia ficar muito inviável colocar PHP dentro de HTML dentro do PHP e tudo mais, ia ficar muito confuso. Então parei com as videoaulas de PHP. Mas uma professora minha da faculdade me deu a ideia que eu poderia pressupor que o meu usuário já conhece HTML. Antes de gravar essa segunda videoaula que eu estou substituindo, eu tive a ideia de fazer paralelo um curso de HTML e CSS que tem que já está disponível no canal. Sem mais delongas, vamos começar então. Dessa vez numa interface diferente da de costume, porque eu não cheguei a instalar, mas esse funciona mais ou menos do mesmo sentido. No caso, esse é o Notepad++. Assim como eu falei na primeira videoaula de orientação a objeto em Java, PHP também eu não estou ensinando uma IDE de desenvolvimento, nem um compilador, nem nada. Eu estou ensinando a linguagem de programação PHP. Sem mais delongas, para você configurar a linguagem que você quer no Notepad++, você precisa ir em Languages e escolher a linguagem. Um minuto enquanto eu uso os recursos de acessibilidade, porque como eu expliquei nos dois vídeos que eu possuo de recadinhos aos inscritos, eu tenho problemas visuais, eu tenho uma catarata congênita, o que me impossibilita de enxergar bem. Então por isso que eu preciso dos recursos de acessibilidade do sistema. Bom, sem mais delongas, você vai em linguagens, depois na letra P, porque no Sublime ele está, quer dizer, no Notepad++ está organizado por letras as linguagens. Depois aqui, PHP. Feito isso, vamos começar com o set default do PHP, que são as tags de abertura e fechamento, que nunca devem ser esquecidas na hora de se fazer um código PHP, mesmo que o código PHP esteja dentro de uma página HTML. Muito bem, vamos começar com maior interrogação PHP. Vamos dar um Enter e fechar a nossa tag com interrogação menor. Assim, sempre fui muito ruim para diferenciar maior e menor, no caso dessas boquinhas. Então por isso que muitas vezes eu chamo de boquinha. Então seria boquinha interrogação PHP, depois interrogação boquinha. Enfim, o PHP, como eu citei no primeiro vídeo da primeira videoaula de PHP, ele possui uma característica especial, que é a tipagem dinâmica. Ou seja, as variáveis tu não declara o tipo delas.
apenas declara elas e pode colocar qualquer coisa dentro delas, desde um texto até um número, qualquer coisa. Diferente de outras linguagens como o próprio Java, que você precisa declarar o tipo de variável. Enfim, para começar, já entrando no primeiro conteúdo de hoje, já linkando as variáveis com o primeiro conteúdo de hoje, supondo que você tenha um formulário de, por exemplo, um formulário de login na sua página HTML ou no seu arquivo PHP, se você quiser colocar o HTML e PHP juntos no mesmo arquivo, você esteja recebendo as informações de usuário e senha, dos campos usuário e senha, então você precisaria aqui criar duas variáveis. Vamos criar a variável L para o login. Então, para você declarar uma variável no PHP, é cifrão e o nome da variável e ponto e vírgula, nunca esquecendo o ponto e vírgula no final da linha. Isso aí, pelo que eu percebo, é tipo padrão. A maioria das linguagens de programação, que pelo menos que eu conheço, utilizam os dois o ponto e vírgula no final das linhas. Depois uma variável S para representar a senha, cifrão S. Bom, ok. Existe também uma coisa que eu vou deixar que eu posso deixar para uma videoaula extra, que existe que eu posso mostrar numa videoaula extra, principalmente quando começar banco de dados em PHP, no caso PHP com banco de dados, é que existe uma cláusula especial que ajuda a proteger contra um dos tipos de ataque ao sistema de informação, que é o ataque do SQL Injection, que se chama add slashes. Se você colocar add slashes antes do recebimento da variável, que é o comando que nós vamos colocar agora para receber o valor do formulário, você vai estar impedindo que algum hacker coloque uma espécie de continuação, entre aspas, de código SQL para fazer com que dê verdadeiro e entre no sistema. Mas enfim, vamos então para o recebimento. Muito bem, suponhamos que você tenha esse formulário de login e o name do campo login seja login, e aí o name do campo senha seja pw. Para capturar esses valores digitados no código PHP, você precisa pegar a variável que você tem e receber, colocar um igual, cifrão, underline, e aí entra uma coisa que futuramente vai ser implementado na aula de HTML e CSS, que é quando vermos formulários, que é o método de passagem de envio de informações do formulário, que existem dois, o tipo GET e o tipo POST. Eu, por padrão, eu uso mais o POST, porque o POST ele não exibe nenhuma informação na URL. Ele passa direto, não usa não passa nenhuma informação na URL. O que muitas vezes em várias situações, como por exemplo essa de um login e senha, seria uma coisa ruim,
de acontecer uma coisa que você não quer que aconteça, porque aí facilitaria para o seu sistema sofrer um ataque. E, bom, enfim, você coloca então cifrão underline post P maiúsculo, claro, e depois abre e fecha colchetes. Muito bem. Antes de terminar este comando, eu vou explicar o que é esse cifrão underline post. Dentro do PHP existem dois arrays, que são estruturas que são estruturas que serão vistas mais para frente em PHP, que já foram mencionadas, já foram ensinadas nas aulas de Java, que é como se fosse um vetor melhorado. E esse cifrão underline posts é considerado uma variável super global. Essa variável super global, post, tanto cifrão underline post quanto cifrão underline get, mexe com esse array especial, que é um array que possui todos os names da página HTML. Todos. Seja desde um H1, que é uma tag de texto, até um campo de entrada de texto de formulário. Bom, para completar esse comando cifrão underline post, você precisa colocar dentro dos colchetes aspas simples e o name daquele campo de formulário. Aqui no nosso exemplo será, no caso, login para o usuário, e pw para a senha. Muito bem. Agora vamos então fazer a mesma coisa para esse s assim, para essa variável s. Só para fixar então igual, que simboliza um recebimento de valores na maioria das linguagens de programação que eu conheço. Então, cifrão underline post e os colchetes. Também dentro dos colchetes, aspas simples e o name do formulário, que nesse caso do nosso exemplo seria pw. Bom, vamos partir então para o último conteúdo de hoje, dessa videoaula, que seria estruturas condicionais. A estrutura condicional mais utilizada hoje em dia é o if-else, que o PHP também dá suporte a essa estrutura. Bom, vamos colocar aqui então se, que é o famoso se e se não. Então if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e a nossa condição aqui dentro dos parênteses. Então, se cifrão L for igual, que é para comparar entre aspas, sei lá, admin, e nosso operador e,
que no caso são os dois E's comerciais. Cifrão S for igual a 1, 2, 3, então teremos aqui a nossa condição. No caso, esse 1, 2, 3 e esse nosso usuário, admin, e a nossa senha 1, 2, 3, se elas forem verdadeiras, se essa condição for verdadeira, se essas variáveis tiverem esses valores, que nós estamos utilizando apenas para teste, que por questão de segurança é claro que não seria, que não teria um usuário com esse nome e uma senha com esse nome dentro do sistema, e também utilizaríamos não uma senha padrão, nem um usuário padrão, mas sim um banco de dados. Vamos colocar então o que vai acontecer caso a nossa condição seja verdadeira. No caso, vamos apenas exibir uma mensagem na tela dizendo que o login foi bem sucedido, sem partir para, por exemplo, redirecionamento de página, que isso é outro assunto para outra videoaula. Então, o PHP, o comando de impressão na tela é o echo, que coincidentemente, se você escrever echo no Linux e dar esse comando no terminal Linux, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Echo, espaço, e o echo ele depende do que você precisa para decidir entre aspas simples e duplas. Normalmente para textos é mais utilizada aspas duplas, e para algum valor de variável seria aspas simples. Muito bem. Então, vamos então colocar a nossa mensagem, que é logado com sucesso, por exemplo. Então, logado com sucesso. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, mas muito bem. Ok, agora vamos ao complemento do if, que seria o else. Então, se não, abre e fecha chaves. Se não, então mais uma vez o nosso echo. Como nós vamos trabalhar apenas com mensagens, então nosso echo, aspas simples, quer dizer duplas, aspas duplas e a mensagem, no caso podemos colocar, por exemplo, fatal error, que é muito comum em alguns sistemas. Então, só para dar uma zoadinha, né? E aí podemos enfeitar com 3 pontos e aí a mensagem de usuário ou senha errados.
No caso, é sempre bom colocar um e ou. Caso um usuário e ou senha incorretos, porque por questão de segurança, que se alguém for tentar invadir o sistema e errar um desses dois, se você colocar apenas usuário incorreto ou senha incorreta, ou vai facilitar mais ainda pro hacker, porque aí ele vai poder apenas, ele vai saber direitinho o que que ele errou, o que ele digitou mal, ou qual informação que ele precisa buscar para conseguir invadir aquele sistema. Enfim, vamos revisar então rapidamente o nosso código. E como eu já expliquei, eu tenho problema de visão, então acabei por causa disso cometendo um erro. Em vez de botar cifrão, foi um hashtag, também conhecido como cerquinha e também conhecido como jogo da velha. Pronto, problema resolvido. Então aqui temos um bom exemplo de código PHP. Então, revisando, o nosso código dessa nossa aula, temos o recebimento de valores, a captura de valores de formulário através da super global cifrão underline posts, ou cifrão underline get se for o método de envio de formulário. Também uma estrutura de condição simples, no caso um if e else. E então basicamente é isso. Mais uma vez eu gostaria de pedir desculpas pelo vídeo anterior, se você assistiu a versão anterior desse vídeo. E também gostaria de pedir que, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no meu canal, que você se inscreva, deixe seu like, porque isso me ajuda muito. Também compartilhe com seus amigos, caso você conheça alguém que tenha interesse em programar, em aprender programação de computadores. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e deixe seu like. Antes de sair, então, eu devo lembrar que para executar o código você deve salvar. Não sei se eu cheguei a mencionar isso na primeira videoaula de PHP, mas você, além de salvar o arquivo .php, você deve colocá-lo dentro de um servidor para ele ser interpretado. Por exemplo, o famoso Apache. Então você tem que colocar na pasta do Apache e no navegador digitar localhost e o nome da página. Ok? Então eu não posso fazer isso porque nesse momento eu estou sem o Apache instalado, nem em banco de dados. Então, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like mais uma vez, se inscreva no canal se não é inscrito. E até a próxima. E mais uma vez, desculpa pela demora de um vídeo e outro.